Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Decidi trazer aqui um filme da minha infância, o clássico trash Monster in the Closet, ou no Brasil, O Monstro do Armário, uma produção de terror e comédia norte-americana lançada em 1986. Um filme que marcou muito para quem assistia o extinto Cinema em Casa no SBT. Cinema em Casa. Feche todas as portas dos armários. Ele mata sem piedade. E agora pode estar escondido na sua casa. Ele é o Monstro do Armário. Cinema em Casa. Daqui a pouco. Em que o filme foi escrito e dirigido por Bob Darling, com a produção meio que sendo uma paródia de outros clássicos do terror, principalmente as produções de ficção científica, em que a trama do filme começa mostrando em que uma cidade na Califórnia estão acontecendo assassinatos estranhos e horríveis, em que uma universitária chamada Meredith é atacada por uma criatura misteriosa, fazendo com que ela desmaie, a arrasta para um armário e a mata. E algum tempo depois, um homem cego, procurando seu cão guia, o procura dentro do armário. Só que o cachorro foi morto pela criatura que o pendurou na porta do armário e também mata o senhor. E logo depois, o monstro também ataca uma garotinha chamada Lucy, que é a Fergie do grupo Black Eyed Peas. E após esses assassinatos, corta para São Francisco, onde um repórter chamado Richard Clark, que é uma paródia do Clark Kent, o super-homem, em que está sem sorte procurando uma boa história para o seu chefe super exigente. Principalmente porque é ofuscado por outro repórter mais bem-sucedido e egoísta chamado Scoopy. Então, quando o Richard pede uma história para trabalhar para seu chefe, o Scoopy encontra um artigo de jornal no lixo sobre esses assassinatos e o entrega para o Richard, alegando que é uma das suas melhores histórias, só que apenas está zoando com a cara dele. Mesmo assim, o Richard aceita e vai até a cidade. E chegando na delegacia, ele conhece a Diane, uma professora de física da faculdade da cidade, e seu filho gênio que ela chama de professor, que é o Paul Walker, do Velozes e Furiosos, quando criança. Em que o Richard e o professor passam a fazer uma amizade, só que a Diane não gosta porque ele deu para o professor chocolate. Ela proíbe que o seu filho coma chocolate. Depois disso, o Richard fala com o xerife, que parece o Silvio Santos. Acho que é por isso que ele sempre exibia esse filme, se sentia homenageado. Vou colocar mais 20 reais! E começa a conversar sobre os assassinatos, em que o xerife conta que todos os cadáveres tinham 2 buracos enormes em seus pescoços, e que a Diane pensa que é uma cobra, mas ele acha que é apenas algum psicopata. Então eles partem para investigar o primeiro local do assassinato, na faculdade. E enquanto isso, perto da faculdade, uma mulher chamada Margot está tomando banho, sendo a paródia do filme Psicose, quando seu marido Roy aparece e pede a ela as chaves do carro, em que ela diz que elas estão em sua bolsa no armário. Mas depois que ele pega, ele é puxado de volta para o armário pelo monstro, que o mata. E a Margot, vendo tudo, grita e corre para a faculdade em busca de ajuda. O Richard e o Sam, escutando isso, vão para o quarto dela, onde descobrem que o tal monstro sumiu, deixando apenas o cadáver do Roy, junto com a garra de aparência estranha. E a levam para Diane e seu colega de trabalho, Dr. Pennyworth, que é o Albert Einstein do Paraguai, para que possam analisá-la. E nisso, o Richard é convidado para jantar na casa da Diane, onde conhece o Padre Finnegan, em que passam a ter uma discussão sobre religião e ciência entre o padre e o doutor. Só que de repente, eles ouvem um grito do lado de fora de um dos vizinhos que afirmam que o monstro está em sua casa. Então o xerife e a polícia aparecem e manda seus homens cercarem a área e ordena que a pessoa que está dentro saia. E é então que o monstro do armário surge quebrando a porta, mostrando o seu visual demoníaco, que parece um carrapato mutante. Só que o xerife pensa que o monstro é apenas um cara fantasiado e pede para ele parar. E como ele não faz isso, ele saca sua arma e atira no monstro, mas não tem nenhum efeito sobre ele. Então o monstro pega o xerife e da sua boca sai uma língua monstruosa que morde e mata o xerife. Os outros policiais tentam matá-lo, mas sem resultado, com ele pegando um dos carros da polícia e virando, mostrando que é bem forte. E após isso, ele vai embora. E no dia seguinte, a cidade está em pânico quando o exército dos Estados Unidos chega para lidar com o monstro.
E na casa da Diane, o Dr. Pennyworth descobre um padrão para se comunicar com o monstro graças a uma gravação de seus rugidos pelo professor. Ao mesmo tempo que a Diane se apaixona pelo Richard depois que ele tira os seus óculos. Aquela piada com o super-homem. Sempre que ele tira os óculos, ela fica hipnotizada. Quando ele coloca de volta, ela fica normal. E nesse momento, todos são chamados para ver o exército e descobrir o padrão do monstro. E seu próximo alvo seria a escola primária em que está o professor. Então todos correm para a escola para tentar salvá-lo. Mas quando chegam, o monstro está lá. Ele agarra o professor e tenta arrastá-lo para um armário. Mas o Richard consegue salvá-lo. Eles correm para fora, onde está o exército. E da escola sai o monstro. E então o Dr. Pennyworth tenta se comunicar com ele, usando um xilofone. E no começo parece que está funcionando, só que quando se aproxima do monstro, ele também o ataca e com sua língua ele o morde, o deixando gravemente ferido. Após isso, o exército dispara tudo contra o monstro, metralhadoras, tanques, granadas, mas nada funciona. Ele parece invencível, e depois vai embora. O Richard, a Diane e o professor vão ver o Dr. Pennyworth, que ainda está vivo, e perguntam se conseguiu entender o que a criatura estava falando. O senhor entendeu o que ele disse? Não. Então, no dia seguinte, a cidade é evacuada, com o general desistindo completamente de deter o monstro, e a Diane, o Richard, o professor e o padre Finnegan fazem um funeral para o Dr. Pennyworth. E nisso, a Diane tem a ideia de parar o monstro, um dispositivo para destruir a sua energia. Nessa parte também aparece o Scoop, que estava na história, tentando pegar a matéria do Richard, só que nisso o Richard deixa de ser bonzinho e derruba o Scoop com um soco. Puxa, o Sr. Clark derrubou ele com um soco só. Não foi um soco do Sr. Clark, foi um soco de Deus. E depois ele e a Diane pegam algumas coisas para construir uma máquina para derrotar o monstro. E à noite, quando a cidade está totalmente evacuada, sobrando apenas eles, utilizam um padrão igual ao Dr. Pennyworth para assim atrair o monstro, acreditando que ele vem pela porta da frente. Só que na verdade ele entra pelo armário atrás deles. E nisso começa o confronto final. Atraem o monstro para a máquina e conseguem ligá-la. Só que mesmo assim ela não funciona. E o monstro a destrói e começa a persegui-los escada acima. E em cima eles encontram o professor que está terminando de construir uma máquina que talvez possa contra o monstro. E quando ele aparece, o professor dispara raios lasers nele, mas também não tem efeito. E quando está prestes a atacá-los, os óculos do Richard caem, fazendo com que o monstro se apaixone por ele. Em seguida, ele pega o Richard inconsciente e o carrega para fora de casa. Então a Diane e o professor têm uma ideia. Ao invés de tentar destruir a energia do monstro, todo mundo tem que destruir os armários. Então ela passa a anunciar nos rádios ao redor do planeta: destrua seus armários, que é a verdadeira fonte de energia do monstro. Aí começa a bagunça. Todo mundo em toda a cidade e em todos os países passam a destruir, até no Japão. Então o monstro, vendo que os armários foram destruídos, começa a ficar fraco. E na cidade de São Francisco, carregando ainda o Richard, ele começa a morrer. E no meio da rua, ele finalmente cai e morre, em cima do Richard. Então todo mundo comemora a morte do monstro, com a Diane se reunindo com o Richard e o beija. E o filme termina com o padre soltando uma última frase. Não foi o armário. Foi a perla que matou a fera. Então, o monstro do armário é um clássico trash, para não levar muito a sério. Como falei no início, é uma paródia de filmes de terror, em que você encontra o Alien, o Oitavo Passageiro, Psicose, King Kong e outros. Com a produção de baixo orçamento, uma direção simples, mas que tem todo aquele charme dos anos 80. Uma história sem compromissos, apenas um entretenimento puro. E no meio da história tem esses simbolismos envolvendo homossexualidade, uma pessoa tendo que sair do armário. O visual do monstro pode parecer tosco, mas eu gosto disso, com essa bocona aberta, que me deu muitos pesadelos quando criança. Além das participações dos atores, alguns deles se tornaram famosos, e na medida do possível,
No filme, eles até que funcionam. Com o filme não sendo muito violento, é um filme leve, você pode ver com toda a família e com amigos para fazer piadas sobre ele. No todo, é um filme marcante para quem gosta de uma trecheira. Com produção, direção, bem simples e efeitos também, mas tem todo aquele estilo muito bom de uma produção dos anos 80. Então eu dou ao Monstro do Armário a nota 7. Para quem tiver interesse, está completo aqui no YouTube, link na descrição. Então é isso, e espero que tenham gostado. Deixe nos comentários se assistiram O Monstro do Armário e se gostam dele ou não. Até o próximo vídeo e tchau! It's monster in the closet.